Em razão da Semana do Consumidor, o concurseiro da área trabalhista, magistratura, MPT, analista, AFT, advogados da área trabalhista, tem 20% de desconto em todo o site. Basta colocar esse cupom e aí você tem essa oportunidade. Manda bala. Olá pessoal, como estão? No bloco agora de continuidade da nossa aula de provas, falaremos especificamente sobre os meios de prova. Pessoal, meios de provas são aqueles que podem ser utilizados para que a gente produza, elementos que corroborem os fatos que são alegados. Dentre os meios de prova que são mais utilizados no âmbito trabalhista, nós temos o testemunhal, pericial e documental, tá? Mas nós temos outros tipos de provas que nós vamos ver aqui, elencar aqui nessa aula sobre meios de prova, tá? Mas lembrando que em nível de incidência para prova, tomem muito cuidado com prova testemunhal e prova pericial, com os elementos, com os destaques que nós traremos aqui na aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema. Meios de prova. Nós começaremos falando sobre as duas formas de provas orais, tá? Começando pelo depoimento pessoal e depois passando para a prova testemunhal. Pessoal, o depoimento pessoal é aquele depoimento que é prestado pelas partes, seja pelo autor, seja pelo réu, seja pelo reclamante, seja pelo reclamado. O importante, pessoal, é que o depoimento pessoal, qual é o grande objetivo do depoimento pessoal? É a busca da confissão. Isso significa que o depoimento pessoal do autor vai acabar servindo para quem? Para o réu, porque o réu ele vai requerer o depoimento pessoal do autor a fim de que o autor entre em contradição com o que ele colocou na inicial. Então, do depoimento pessoal que vai derivar essa confissão, que acaba sendo uma produção de provas muito favorável à parte contrária. É de interesse da parte contrária que venha essa parte e preste seu depoimento pessoal. Por isso, no âmbito processual civil, existe uma distinção. Disse que a iniciativa do depoimento pessoal é uma iniciativa da parte contrária. E aí, quando o juiz quisesse se utilizar de esclarecimentos prestados por uma das partes, nós não chamaríamos de depoimento pessoal, nós chamaríamos de interrogatório. Então, o interrogatório seria o requerimento do juiz para que as partes prestassem seus esclarecimentos. Em contrapartida, quando a parte quisesse requerer o depoimento da outra, a fim de buscar essa confissão, seria chamado de depoimento pessoal, tá? Essa é a distinção que, inclusive, vários doutrinadores entendem que também é aplicável ao âmbito trabalhista. Só que aí eu faço uma ressalva para vocês. É uma distinção super técnica e cabível ao âmbito processual trabalhista, sim, mas para fins de provas objetivas não tem muita incidência, justamente porque a CLT ela não faz essa distinção para a gente. É uma distinção que encontra muita fundamentação no CPC e na própria doutrina. Então, faço essa ressalva para vocês de que de forma mais técnica seria o ideal chamar de depoimento pessoal aquele que é prestado pela parte quando é requerida pela parte contrária, tá? E interrogatório, aquela prestação de informações pela parte quando é requerida pelo juiz. Contudo, vocês vão poder encontrar questões que chamam de depoimento pessoal tudo isso. Depoimento pessoal sendo, então, um gênero que configura qualquer tipo de prestação de informações de descrição fática feita por uma das partes, sendo autor ou réu. Também vai ser possível que vocês encontrem questões nesse sentido, que inclusive nem entram nessa distinção. Já vão perguntar alguma coisa sobre depoimento pessoal sem nem passar por essa distinção terminológica, tá? Então fica aqui a ressalva, mas a gente também tem que ter um pouco de malícia na hora de resolver questões e saber se o examinador ele está antenado com essa distinção um pouco mais técnica ou não, já vai colocar tudo como depoimento pessoal, ok? Bom, fato é que, para fins práticos, depoimento pessoal é requerido pela parte contrária e qual é a finalidade maior desse depoimento pessoal? É que a gente consiga, de alguma forma, buscar uma confissão, ou seja, a parte que está prestando o depoimento se contradizer, tá?
gerando, consequentemente, provas favoráveis à parte contrária. E aí a gente chega no coração da nossa aula, que é a prova testemunhal. Pessoal, a prova testemunhal nada mais é do que a prestação de informações por um terceiro. Um terceiro vem auxiliar a justiça, auxiliar o juízo, prestando esclarecimentos, prestando informações do que ela sabe dos fatos que estão sendo discutidos naquele processo. A isso nós chamamos de prova testemunhal. O que é importante a gente saber de prova testemunhal? Primeiro, a gente tem a inquirição, ou seja, quem faz as perguntas para a testemunha? A inquirição, né? Então, essa realização das perguntas para a testemunha é feita pelo juiz. Primeiro, o juiz vai fazer as perguntas que ele mesmo tem interesse que a testemunha responda, e no segundo momento, ele vai perguntar para o advogado: advogado, quais são as perguntas que você quer fazer para a testemunha? O advogado vai fazer as perguntas para o juiz e o juiz vai direcionar essas perguntas para a testemunha. A isso nós chamamos de intermédio do juiz na inquirição. Então, primeiro ele faz as perguntas que ele mesmo tem interesse, então o juiz direciona para a testemunha as perguntas que ele acha relevante para a resolução do caso, e depois ele fala: advogado, pode fazer as perguntas, ele faz para o juiz faz para a testemunha. Ok? Aí nós também temos a figura da contradita. Pessoal, a contradita ocorre quando a testemunha ela é impedida ou suspeita. E aí como é que funciona? Antes de fazer as perguntas para a testemunha, né, a gente tem que fazer a descrição, né, das informações pessoais dessa testemunha. Então, o nome dela, o CPF, tal, quem ela é, tudo. Quando a gente faz essa primeira parte, tá? Então, antes do início, tá, do depoimento dessa testemunha, depois que a gente tem todas essas informações apresentadas por ela, tá, a gente tem um momento ideal para que essa testemunha seja contraditada. Então, a partir do momento que se apresentam as informações dessa testemunha, tá, a gente tem, antes do início do testemunho dela, o momento ideal, o momento correto de que ela seja contraditada, tá? Então, as testemunhas devem ser contraditadas antes do início do depoimento na audiência, ok? Pessoal, a gente chega aqui numa questão importante, tá? Porque nós tivemos uma tese recente firmada em incidente de recurso de revista repetitivo pelo TST sobre especificamente a apresentação do rol de testemunhas. Então, primeiro, antes da gente entrar na discussão da tese, é importante que a gente entenda como é a sistemática do rol de testemunhas no processo do trabalho, porque aí depois eu vou falar para vocês sobre o que o TST entende, tá? Sobre essa questão da exigência do rol de testemunha, se ele aplica o artigo 825 da CLT ou não, se ele tem alguma outra sistemática que é possível ser aplicada com base no CPC. Então vamos lá, começando do começo, o que a CLT fala sobre a obrigação ou não de rol de testemunhas? Pessoal, de acordo com o artigo 825 da CLT, não é obrigatório o rol de testemunha no âmbito processual do trabalho. As testemunhas, elas devem comparecer na audiência independentemente de notificação ou intimação, independentemente, consequentemente, da apresentação do rol. Na verdade, o que acontece na prática, né, com base no 825, é o seguinte: o juiz ele designa a audiência, notifica as partes da data da audiência. As partes ficam responsáveis por informar as suas testemunhas e levar ela no dia da audiência para serem ouvidas. E aí, caso as testemunhas não compareçam, aí sim, ou de ofício, o juiz ele intima elas, né? Ou por requerimento das partes, ele intima essas testemunhas. Isso está previsto no parágrafo único, que fala o seguinte, ó: as que não comparecerem, as testemunhas que não comparecerem, serão intimadas, seja de ofício, seja a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva e à aplicação de multa, caso sem motivo justificado elas não atendam à intimação. Então, em resumo, a sistemática da CLT era da seguinte forma: a gente designa a audiência, a gente depois, na audiência, chegam as partes acompanhadas das suas testemunhas, né? E caso as testemunhas não compareçam,
ou o juiz de ofício mandaria intimá-las para uma nova data de audiência para ouvi-las, caso ele entendesse que seria relevante, ou as partes, entendendo que era relevante, poderiam requerer ao juiz, né, essa intimação para que em nova data as testemunhas fossem ouvidas. Só que aí o que acontece, pessoal? Na prática, começou-se a adotar uma nova sistemática. Por que começou-se a adotar uma nova sistemática? Porque, veja bem, a CLT prevê que as audiências deverão ser unas. E qual é a finalidade da audiência una? A audiência una, ela visa trazer celeridade, ou seja, tudo, né? Apresentação de contestação, produção de provas, razões finais, tudo, num primeiro momento, quando foi pensada a sistemática do processo do trabalho, né? E inclusive redigida na CLT, foi pensada no sentido de trazer celeridade, de trazer simplicidade, os processos serem resolvidos de forma rápida. E a audiência una, com a prática trabalhista, né, com o desenvolvimento do processo, acabou sendo cindida na prática. Hoje em dia é muito comum a gente ter audiências sendo distribuídas em inaugural, né? Depois vem a audiência de instrução e depois vem a audiência de sentença, né? Audiência de prolação de decisão. E aí, obviamente que o artigo 825 aqui, como vocês podem observar, acabava fazendo com que em vários processos a gente acabasse tendo mais de uma audiência de instrução. Porque, veja bem, não houve intimação da testemunha e aí a testemunha não compareceu. A gente, aplicando o parágrafo único, vai ter que ter redesignação dessa audiência para ouvir essa testemunha. Então, aí você já começa a ter não só audiência inaugural, 2 audiências de instrução e mais audiência de decisão de prolação de sentença, o que vai, consequentemente, fazendo com que o processo se prolongue no tempo por mais tempo. Pensando muito nisso, várias varas do trabalho, vários TRTs, começaram a adotar uma sistemática de aplicação subsidiária do CPC, tá? Porque o CPC traz a obrigação da apresentação do rol de testemunhas, tá? E aí, qual era a fundamentação utilizada por esses tribunais? A fundamentação era trazendo a obrigatoriedade da apresentação do rol de testemunhas, ou seja, intimando as partes para que elas apresentassem o rol, sob pena de não comparecer a testemunha, não ser redesignada a audiência, a gente tinha uma garantia de que não haveria uma redesignação, não haveria uma prolongação dessa fase instrutória, o que faria com que a gente tivesse a possibilidade de adoção das audiências unas novamente. Ou seja, na mesma audiência faz conciliação, já tenta fazer a instrução probatória com a oitiva das audiências que já estavam no rol, das testemunhas, né, que já estavam no rol, e se alguma testemunha faltasse e não tivesse no rol, já não seria redesignada, já passava diretamente para a prolação de sentença. Então, muitos tribunais começaram a adotar a aplicação do rol de testemunhas, né, ignorando o artigo 825, mas prestigiando a previsão da audiência una, né? Então, essa era a justificativa, tanto principiológica, ou seja, celeridade processual, simplicidade processual, como também conseguir concretizar a previsão da audiência una com a utilização do rol de testemunha, alegando que o artigo 825 teria aqui uma lacuna ontológica, ou seja, é uma norma, né, antiga, né, que acaba estando em dissonância com os princípios norteadores do processo do trabalho. E aí, pessoal, obviamente que isso causou muito conflito, porque, veja bem, muitas empresas, inclusive, né, em sede de recurso ordinário, começaram a questionar, olha, minha testemunha não foi ignorado o meu requerimento de redesignação da audiência porque eu não apresentei rol de testemunhas com o nome dessa testemunha, o que não é obrigação, em razão do artigo 825 não prever a obrigação do rol de testemunhas, isso é cerceamento de defesa, né? Então, muitos autores e muitos réus, né, muitos recursos ordinários de empresas acabaram começando a subir, né, questionando e alegando que a aplicação do CPC ignorando o artigo 825, né, geraria um cerceamento de defesa. Eu não posso ouvir minha testemunha
sendo que eu tenho direito de que ela seja intimada, não comparecendo, né, na primeira audiência, em razão do parágrafo único 825. E aí, pessoal, obviamente que essa discussão chegou aonde? Chegou no TST. E aí o TST fez o quê? Firmou a tese 664, tá? Em incidente de recurso de revista repetitivo. E a tese fala o seguinte, que essa sistemática de você aplicar o rol de testemunhas, tá? Previsto no CPC, é válida, tá? Só que o que acontece? A grande questão é, como a CLT tem uma previsão específica, para que você utilize a sistemática do CPC, você tem que intimar a parte, cientificando ela que está sendo exigido o rol de testemunha, concedendo prazo para apresentar esse rol, sob pena de que, caso não apresente o rol e a testemunha não vá, ela perderá a possibilidade de ouvi-la. Então, de acordo com o entendimento do TST, você pode se utilizar da sistemática do CPC, mas você tem que fazer isso por meio de uma decisão fundamentada. Você tem que notificar a parte, falando que vai precisar apresentar o rol, aplicando o CPC, e que se ela não apresentar o rol e a testemunha não for, ela vai perder a oportunidade de ouvir essa testemunha, não vai ser redesignada a audiência. E aí, a tese 64 do TST, ela reafirma e ela respalda esse entendimento. Olha o que ela fala, ó, que não vai configurar cerceamento de defesa, o ato de indeferir o adiamento da audiência ou de instrução quando a parte intimada previamente, olha aqui a necessidade, ó, ela foi intimada previamente e mesmo assim ela não apresentou o rol, tá? Então, se ela foi intimada previamente, não apresentou o rol, né? Tampouco diante da previsão de comparecimento espontâneo justifica a ausência. Então, ó, nessa situação, não configura cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa esse ato do juiz indeferir a redesignação da audiência, tá? Quando a parte intimada para apresentar o rol não apresenta, tampouco diante da previsão de comparecimento espontâneo justifica a ausência. Ok? Muito bem, pessoal. Agora a gente chega em outro ponto importante, que é o número de testemunhas. Isso aqui, gente, cai tanto, impressionante, assim, vira e mexe, é meio cíclico, tá? Vez ou outra começa a cair bastante essa pergunta, depois fica um tempo sem cair, mas geralmente as perguntas que se relacionam com o número de testemunhas, elas vão cobrar da seguinte forma. A gente tem um número de testemunhas máximas a serem ouvidas em cada um dos procedimentos. Procedimento ordinário, número de testemunhas é 3. Procedimento sumaríssimo, número de testemunhas é 2, tá? Por parte. Inquérito para apuração de falta grave é 6. E aí a pergunta, de forma muito maliciosa, vai fazer o quê? Vai mudar isso daqui. Vai falar que no procedimento ordinário você pode ouvir 2 testemunhas no máximo. E aí, obviamente que não, tá? No procedimento ordinário são 3, no sumaríssimo são 2, no inquérito para apuração de falta grave são 6. Então, tomem cuidado com isso. É questão muito decorebinha, mas que vez ou outra cai, tá? E aí nós chegamos numa questão interessante, que é quem pode testemunhar? Pessoal, para você entender quem pode testemunhar, você tem que pensar na questão da imparcialidade. Quanto mais imparcial o terceiro que for prestar esclarecimentos for, melhor, porque você tem maior robustez e maior segurança no que ele vai falar. Quanto mais parcial ele for, menos segurança, menos valor probante vai ter o que ele falar para você. Então, podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas e suspeitas. Os incapazes, obviamente, que eles não têm discernimento para que eles consigam efetivamente produzir essas provas. Já os impedidos e suspeitos, a gente tem aqui uma relação de parcialidade. Os impedidos, eles vão ter relações, né, diretas com uma das partes. E aí, obviamente, que a gente tem um questionamento sobre a parcialidade deles. Os suspeitos, eles podem ter, eventualmente, alguma relação que gera ali uma certa insegurança também no que eles podem dizer, tá? Então, quando a gente fala de impedimento, a gente está falando de critérios mais objetivos, que geram uma situação objetiva de parcialidade, como, por exemplo, quando as partes são parentes.
Agora, em contrapartida à suspeição, a gente está falando de situações onde a gente tem uma proximidade afetiva ou uma inimizade que pode, porventura, não gerar uma parcialidade? Pode, mas pelo risco, né? Por uma questão subjetiva de risco ali, a gente acaba também afastando esses depoimentos. Então, a suspeição acaba sendo um pouco mais subjetiva, né? Existe um risco, mas no caso do impedimento, o critério é mais objetivo. É um parentesco, é uma relação direta ali que a gente vai elencar de acordo com o CPC. Por que de acordo com o CPC, pessoal? Porque a CLT, ela acaba elencando, na verdade, só 3 hipóteses nas quais a gente não teria prestação de compromisso. E ela faz isso de uma forma um pouco genérica, um pouco bagunçada. Ela não faz uma distinção, né, muito direta sobre o que seria impedimento, o que seria suspeição. Na verdade, quem vai fazer isso é o CPC. Mas, obviamente, que a gente vai poder se utilizar no CPC aqui. Por quê? Porque o CPC tem aplicação supletiva nesse caso. Ou seja, temos norma específica na CLT? Temos, mas a norma é incompleta. Por isso, a gente suplementa essa norma com a aplicação do CPC. Então, a CLT contempla 3 hipóteses que são utilizadas e são cobradas e devem ser observadas. Contudo, só essas previsões vão ser utilizadas? Não. Também serão utilizadas, a fim de que a gente promova a imparcialidade da testemunha, os impedimentos e suspeições trazidas pelo CPC, em razão da aplicação supletiva do CPC. Ok, pessoal? Onde está isso? Onde está a aplicação supletiva do CPC? Artigo 769 da CLT. Ok? Então, vamos começar aqui no slide falando da CLT. Quais são as hipóteses de impedimento aqui, de não prestação de testemunho, no caso do CPC, da CLT? Nós temos o impedimento quando tiver parente, né, quando a testemunha for parente até 3º grau civil, ou quando tiver amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes. Aqui vocês percebem que, se vocês forem ver o CPC, o primeiro caso aqui, ó, seria elencado como impedimento, né, porque é um critério objetivo, parentesco. Os outros 2, ó, amigo íntimo e inimigo da parte, seriam critérios de suspeição, mas a CLT prevê tudo junto, tá? Agora, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: tudo bem, essas testemunhas, né, elas podem ser contraditadas, e isso pode impedir o testemunho delas, mas elas também podem chegar a ser ouvidas. Elas podem ser ouvidas, nesses casos, como meros informantes. E o que isso significa? Significa que elas não vão prestar compromisso, justamente porque elas são parciais. A gente presume que elas tenham certo grau de parcialidade. Só que, às vezes, o juiz, em razão do tema que está sendo analisado, então, por exemplo, é um assédio sexual, né? São poucas as testemunhas que conseguem, de alguma forma, corroborar o caso. E várias dessas testemunhas acabam sendo impedidas ou suspeitas. Vamos pensar num assédio sexual numa relação de emprego doméstico. Todas as pessoas que acabam ingressando no domicílio dos empregadores vão ter, de alguma forma, ou uma relação de amizade íntima, inimizade, ou parentesco com uma das partes. Então, todo mundo, nesse caso, provavelmente seria suspeito ou impedido. Mas como a gente não tem outras testemunhas que possam corroborar o fato, é possível que o juiz ouça essas testemunhas como meros informantes, ou seja, elas são ouvidas sem prestar compromisso. E aí, na hora de valoração da prova, o juiz ele pode valorar essas provas de acordo com o grau de relevância que ele entenda que elas vão poder ter, de acordo também com o grau de parcialidade que cada testemunha terá. Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai entrar na análise do CPC, as hipóteses trazidas pelo CPC que vão ampliar as hipóteses que a CLT possui, ok? Então, são incapazes de depor, pessoal, o interdito por enfermidade, deficiência mental, o que acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. O que tiver menos de 16 anos, né, porque ele é incapaz, absolutamente incapaz. O cego, o surdo,
quando a ciência do fato depender desses sentidos que lhe faltam, tá? Agora, são impedidos de depor o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente em qualquer grau e o colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito, tá? O que é parte na causa também não poderá. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes, tá? E aí, pessoal, são suspeitos de depor o inimigo da parte ou seu amigo íntimo, o que tiver interesse no litígio, tá? E aí, como eu já adiantei para vocês, né? Se for estritamente necessário, o juiz pode ouvir as pessoas menores de 16 anos, impedidas suspeitas como simples informantes, atribuindo-lhe o valor que entender merecido, né? Cada um desses depoimentos, ok? Cada uma desses testemunhos, tá? Nesse caso, o depoente não prestará compromisso. Tá? Agora, a gente chega na seguinte questão, isso daqui foi sumulado já pelo TST faz tempo, mas depois, por que está sendo importante, por que está sendo reavivado esse entendimento? Porque tivemos tese recente de 2025 reiterando o entendimento dessa súmula. E qual que é o entendimento, pessoal? O entendimento é o seguinte, a pergunta que se faz é: testemunha que tem ação contra o mesmo réu é suspeita simplesmente por ter essa ação correndo ou já ter tido uma ação contra o réu? Exemplo, temos duas bancárias, a Maria e a Joana. Maria e Joana são demitidas. E aí Maria e Joana pleiteiam, cada uma em uma reclamação trabalhista própria, indenização por danos morais em razão de straining, né, que é o assédio moral estrutural, né? Que é muito comum em bancos, inclusive. E aí, pessoal, como elas não conseguem nenhuma outra testemunha para prestar testemunho, né? Nenhuma outra pessoa que preste testemunha nos processos delas, e isso é muito comum, porque geralmente as pessoas que ainda estão com vínculo empregatício têm medo de testemunhar e perder seus empregos. É muito comum, né, que quem preste testemunho nas ações ali sejam os outros trabalhadores que também foram demitidos e estão ingressando com ações também. Então, Joana presta testemunho para Maria ali, né, e tem uma ação correndo sobre o mesmo tema. E aí, só o fato, né, de Maria ter uma ação correndo ali contra o mesmo banco, com o mesmo pedido que Joana, faz com que ela seja suspeita para prestar depoimento no processo de Joana? Essa é a questão. E segundo a súmula 357 do TST, não. O mero fato de ter uma ação correndo contra o mesmo réu, com os mesmos pedidos, não vai gerar automaticamente a suspeição. Tá? Então, não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Isso não significa que, se houverem outros fatos nos autos que corroborem, então, às vezes existe alguma informação que comprova que Maria tenha uma intenção difamatória contra o banco, porque saiu de lá com raiva, falou mal nas redes sociais do banco, dizendo eu quero ferrar esse banco, nananana. Esse tipo de informação, corroborando o fato dela também ter uma ação contra o banco, aí sim, a gente pode pensar numa suspeição. O que a súmula diz é que a mera existência, simplesmente o fato de existir essa ação, não vai gerar automaticamente a suspeição. E aí a gente chega na tese 72, que vem simplesmente reafirmar esse entendimento que já estava sumulado e fala o seguinte: a existência de ação contra o mesmo empregador, ainda que possua idêntica pretensão, não torna suspeita a testemunha. Salvo, veja bem, salvo quando o julgador se convencer da sua parcialidade mediante exame de prova constante nos autos. Então, obviamente que, como eu disse para vocês, tenho informações de que ela postou nas redes sociais, que ela tem intuito de vingança contra o banco. Junta essa cópia ali da rede social nos autos e essa prova vai poder ser utilizada a fim de corroborar a suspeição da testemunha, ok? Seguindo, pessoal, nós chegamos na ordem de oitiva dessas testemunhas.
Qual vai ser a ordem? Quem eu vou ouvir primeiro, tá? Primeiro eu vou ouvir as testemunhas que são trazidas pelo autor e depois eu vou ouvir as testemunhas trazidas pelo réu, tá? E o juiz ele providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvida pelas demais que tenham de depor no processo, tá? Pessoal, seguindo aqui, nós temos a questão da multa por falso testemunho, tá? Importante isso aqui também. A gente tem a possibilidade de aplicação de multa para as testemunhas que alterarem a verdade dos fatos ou omitirem fatos essenciais ao julgamento do caso, tá? Qual vai ser o valor dessa multa? O valor dessa multa vai ser superior a 1%, tá? E inferior a 10% do valor da causa. E ela só vai ser aplicada quando tiverem provas de que essa testemunha alterou os fatos e omitiu fatos de forma intencional. Porque às vezes é muito comum, gente, a testemunha às vezes ela não lembra muito bem, né, os fatos daquele dia, ou, enfim, a memória das pessoas é um pouco complicada, e às vezes você está falando de fatos de um terceiro, né, o cotidiano de um terceiro ali, né, não o seu próprio cotidiano. Às vezes você nem lembra o que você almoçou 7 dias atrás, você vai lembrar que horas que o fulanozinho entrava 1 ano atrás no trabalho. Então, por isso que é importante que as testemunhas elas não falem o que elas não lembram, né? Mas às vezes a gente tem também a questão da falsa memória, né? Então, por isso que essa multa de falso testemunha é aplicada quando existem comprovações ou indícios de que ela intencionalmente está omitindo fatos essenciais ou alterando a verdade dos fatos. Um exemplo, né, de quando isso acontece. O próprio autor às vezes fala que entrava para trabalhar 8 horas, né, 8 da manhã. E aí a testemunha jura de pé junto que o autor ele entrava às 6 horas da manhã. Não, ele entrava às 6 horas da manhã, eu tenho certeza que ele entrava às 6 horas da manhã. Às vezes a testemunha está querendo auxiliar, né, o autor falando mais do que o próprio autor está falando e às vezes com uma segurança nos fatos que nem o próprio autor possuía. Às vezes o autor falava, não, eventualmente eu entrava, era meio flexível e a testemunha jurava de pé junto. Não, ele entrava e saía todo dia às 6 da manhã. Então, assim, alguns elementos, obviamente, que a gente tem que ter uma sensibilidade com o caso prático, né? Mas alguns elementos acabam gerando indícios de que aqueles fatos acabam não sendo verídicos, tá? E aí, obviamente, que se porventura nós tivermos, né, a condenação na multa do falso testemunho, a testemunha ela pode se retratar até a sentença, tá? E por que isso, pessoal? Porque a intenção da multa, né, não é efetivamente a aplicação pecuniária em si, mas é tentar de alguma forma inibir a prática da mentira nas provas testemunhais que são tão importantes, né, no processo de trabalho. Então, é uma forma de que você consiga buscar a verdade real. Por isso que existe essa possibilidade de retratação até a sentença, ok? Pessoal, agora a gente entra na prova documental. Prova documental nada mais é do que a possibilidade de você juntar documentos, provas pré-constituídas nos autos. Possui a finalidade, então, de dar essa existência aos atos jurídicos que não são considerados existentes sem que a produção documental seja feita. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que alguns fatos jurídicos, alguns atos jurídicos, eles dependem de prova documental porque a própria legislação exige essa prova documental. Um exemplo previsto no âmbito trabalhista é o artigo 135, que fala que quando a gente vai conceder férias, né, para o trabalhador, essa designação da data das férias tem que ser feita por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias, tá? E dessa ciência, dessa designação das férias, ou seja, dessa participação, o interessado tem que dar recibo. E esse recibo da designação da data de férias é uma prova documental que vai comprovar que essas férias foram designadas, foram concedidas, né, foram marcadas e foram concedidas ao empregado. Isso é uma prova documental, tá, pessoal? Aí, uma questão importante, né, para a gente discutir sobre a questão da prova documental é a seguinte, pessoal. Quando essa prova documental deve ser apresentada? Nós temos duas teses.
Já adianto para vocês que a segunda tese é a majoritária, porque ela se respalda nos preceitos, nos artigos do próprio CPC. Mas é importante que vocês saibam que tem duas teses sobre o assunto. A primeira tese fala o seguinte, que a gente vai poder apresentar a documentação, prova documental, até o encerramento da instrução. Então, em qualquer momento eu posso apresentar, respeitado o contraditório, ou seja, se eu apresentei a documentação na minha réplica, eu vou ter que abrir prazo para que a parte contrária possa se manifestar sobre aquela documentação que foi juntada. Se eu apresentei a documentação na minha inicial, na contestação, o réu vai poder contestar aquelas provas. Se eu apresentei na contestação, na réplica eu vou poder contestar aquela documentação. Então, sempre, em qualquer momento, a prova poderá ser apresentada, né, até o encerramento da instrução processual, mas eu tenho que sempre garantir o contraditório. Essa é a primeira tese. A segunda tese já visa o quê? Uma celeridade processual, porque ela vem falar que o reclamante, ele tem que apresentar essa documentação no primeiro momento que ele vai se manifestar nos autos, que seria quando? Petição inicial. Reclamante já na petição inicial tem que apresentar a documentação. Por quê? Porque na contestação o réu já vai poder se manifestar sobre a documentação. E o réu, em contrapartida, quando que ele vai ter que apresentar a documentação? Primeiro momento que ele fala nos autos, que é a contestação. Então, o réu apresenta a documentação na contestação, porque já na réplica eu tenho a possibilidade do autor se manifestar. Isso, pessoal, vai estar respaldado no artigo 434 e 435 do CPC, que vão falar o seguinte, ó, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com documentos destinados a provar suas alegações. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então, em resumo, o artigo 434 traz a regra e o 435 traz a apresentação de documentos depois desses momentos como excepcional, ou seja, eu tenho um fato ocorrido depois, um fato superveniente, uma prova documental que eu só tive acesso depois, uma prova documental nova, ou uma prova documental que só foi necessária agora apresentar porque foram alguns fatos apresentados em contestação, às vezes teve uma reconvenção. Então, veja bem, regra geral, primeiro momento processual que você pode se manifestar, petição inicial ou contestação. Se porventura tiver um fato novo, se porventura tiver alguma alegação da outra parte que necessite de apresentação de documentos, aí você poderia fazer de forma posterior. Essa é a sistemática trazida no 434 e 435. E aí o 787 da CLT agora, né, fala que a reclamação escrita, ou seja, a petição inicial, ela deve ser formulada com o acompanhamento dos documentos em que se funda. Então, aqui a gente já tem uma fagulha aqui na CLT de que a sistemática prevista no CPC também deveria ser aplicada na CLT. Por isso, por tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, majoritariamente entende-se que a segunda tese ela é a mais aceita. Mas dependendo do livro, da doutrina que vocês forem utilizar, vocês vão encontrar doutrinadores que defendem a primeira tese, que a gente acabou de ler, tá? Na prova, como que eu faço, professora? Malícia. Malícia por quê? Porque existem duas teses, a gente não sabe qual examinador vai utilizar. Se porventura nós tivermos a literalidade de alguns desses artigos, o que geralmente é o que ocorre em questão objetiva, para evitar anulação, vocês já sigam a segunda tese, tá? Porque geralmente, em questão objetiva, o examinador ele tenta evitar anulação trazendo literalidade de lei, tá? Por isso que eu, inclusive, trouxe os artigos aqui para vocês verem, tá? Seguindo, agora falando da segunda prova mais importante, que é a prova pericial. Pessoal, a perícia, ela é realizada por alguém que tem conhecimento técnico e científico sobre determinado assunto, que é o perito. Então, a prova pericial, ela vai ser utilizada quando a gente precisa ter conhecimento técnico especializado sobre determinado assunto. E aí, obviamente que na área trabalhista nós temos essa utilização sendo muito comum, né, e na verdade sendo obrigatória quando a gente tem pedidos, pleitos de adicionais de insalubridade e periculosidade, porque o perito ele vai conseguir determinar se aquela situação, aquele ambiente ele é insalubre ou ele é aquela atividade é perigosa, tá? Só que é importante a gente repisar aqui o seguinte, pessoal.
A prova pericial, ela é uma prova como todas as outras, ou seja, ela vai ser valorada pelo juiz. Então, o juiz não está vinculado à prova pericial. Ele tem o seu livre convencimento motivado. Então, de forma fundamentada, o juiz ele pode aceitar ou rejeitar o laudo pericial. Ele pode ver que o laudo determinou que a situação era insalubre e entender que, na verdade, era improcedente o pedido de adicional de insalubridade. Por quê? Porque ele tem esse livre convencimento motivado. De forma justificada, ele pode afastar o laudo, tá? Isso é plenamente possível. Não é tão comum na prática, né? O que a gente observa é que geralmente o juiz acaba seguindo o laudo pericial. Só que isso não é uma regra. Existem situações que ele não segue e isso é respaldado pelo ordenamento jurídico, tá? Nós temos também sobre o assunto a questão da súmula 293 do TST, que fala que verificando se agente insalubre diverso do apontado na inicial, não fica prejudicado o pedido de adicional de insalubridade, tá? Então, se porventura a prova técnica ela aponta um outro agente de insalubridade, é plenamente possível que haja, né, o acolhimento do pedido de adicional de insalubridade, justamente porque quem tem o conhecimento técnico para determinar o agente é o perito, né? Não é razoável que a gente exija esse conhecimento técnico do autor, tá? As partes, elas podem se utilizar de assistentes técnicos, ou seja, se porventura é uma perícia sobre segurança de um maquinário, né? Eles podem se utilizar como assistentes técnicos de engenheiros, tá? Que vão acompanhar a produção do laudo pericial pelo perito. Então, quem indica o perito é o juízo. Quem indica o assistente técnico são as partes. Cada parte tem direito a se utilizar dos seus assistentes, tá? Então, o juiz designa o perito, tá? Considerado um auxiliar da justiça, mas é permitido que as partes indiquem assistentes no prazo de 15 dias da nomeação do perito. No mesmo prazo, devem apresentar os quesitos. O que são os quesitos? Quesitos são perguntinhas, né, que o assistente técnico geralmente faz num documentinho lá, que a parte junta no processo. Esses quesitos vão ser respondidos pelo perito. Por isso, o que acontece? Os quesitos são apresentados antes da data de realização da prova pericial, tá? E aí, então, no mesmo prazo, né, nos prazos de 15 dias que você nomeia o assistente, você tem que indicar os quesitos, tá? Que são questionamentos a serem respondidos pelo perito. Então, são esses questionamentozinhos que o assistente acaba já direcionando a fim de que a prova seja de alguma forma favorável à parte que ele está representando, tá? Pessoal, perícia obrigatória. Quando a perícia vai ser obrigatória? O artigo 195, parágrafo 2º da CLT, que acaba tendo grande incidência em prova, ele prevê que para pedidos de adicional de periculosidade e insalubridade, é obrigatória a realização de perícia. Olha o que o parágrafo 2º fala, ó. Arguida em juízo insalubridade e periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato, o juiz designará. Então, é de forma imperativa, ó, designará perito habilitado na forma deste artigo. E onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Ok, pessoal? E aí a gente tem a grande pergunta. Tudo bem, você me disse, professora, que tem que ser alguém com conhecimento técnico que vai ser perito. Mas quem seriam esses profissionais? A OJ 165 da SDI1 do TST vai falar sobre isso. E ela vai dizer que não há distinção na legislação entre médicos e engenheiros do trabalho, tá? Então, para efeitos de caracterização e classificação de insalubridade e periculosidade, a gente pode se utilizar dos dois, bastando para a elaboração do laudo que seja um profissional devidamente qualificado, tá? Pessoal, questão simulada também que é importante. Eu disse para vocês que é obrigatória a realização de perícia, não disse? Disse. Só que existem situações nas quais a gente tem a configuração, né, de incontrovérsia sobre o pedido. É justamente sobre isso que o 453 do TST, a súmula 453 do TST vai falar. Vamos ler juntos, ó.
O pagamento do adicional de periculosidade é feito por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto. Veja bem, dispensa a realização da prova técnica, tá? Pois torna incontrovérsia a existência do trabalho em condições perigosas. O que essa súmula está falando para a gente, pessoal? Está falando o seguinte: a prova pericial, ela é utilizada, ela é obrigatória para a gente efetivamente ver se o ambiente ele é perigoso. Contudo, se a empresa está pagando por mera liberalidade, ou seja, porque ela quer, tá? Se ela está pagando adicional de periculosidade, ela está assumindo a periculosidade daquele ambiente. Ou seja, ela está tornando incontroverso o fato, ela está tornando incontroverso a existência, incontroversa a existência da periculosidade. Por isso, tá? Essa mera liberalidade no pagamento desse adicional vai fazer com que não seja necessária a prova pericial. E aí nós chegamos no segundo ponto. O fato de você pagar proporcionalmente ao que você acha que é o tempo de exposição à periculosidade, ou você pagar menos do que a legislação prevê que seja o valor do adicional de periculosidade, não prejudica essa presunção, tá? Na verdade, se você paga menos, vai haver a condenação de que você integralize aquele adicional a fim de que seja cumprida a legislação, tá? Mas aqui estamos falando de ônus de prova, né? E nesse caso, não haverá a obrigatoriedade da realização da perícia, uma vez que os fatos são tornados incontroversos por esse pagamento por mera liberalidade do adicional, ok? Pessoal, chegamos aqui na questão dos honorários periciais, tá? De quem é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais? Quem paga os honorários é a parte que sucumbe, né? Então, ela perde na pretensão objeto da perícia. O que eu quero dizer com isso? Objeto da perícia. Eu quero dizer que é no pedido. Então, veja bem, se porventura o pedido é pagamento de adicional de insalubridade, a perícia disse que não era insalubre o ambiente. Só que o juiz, ele diz, não vou seguir a perícia e vou condenar o pagamento de adicional de insalubridade. Quem vai pagar os honorários nesse caso? Quem sucumbiu no objeto, ou seja, no pedido? O pedido era pagamento de adicional de insalubridade. Quem sucumbiu foi o réu. Então, é o réu que vai pagar os honorários periciais. Mas, professora, o laudo pericial disse que não era insalubre aquele ambiente. Ou seja, o réu ganhou no laudo. O laudo não foi desfavorável para ele. Tanto faz, pessoal. Vamos ler de novo. Olha o que fala aqui. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte que sucumbe no pedido, na pretensão objeto da perícia. Eu não estou falando que quem vai pagar os honorários periciais é quem foi prejudicado pelo laudo pericial. É muito diferente. Então, eu vou ter que ver o seguinte: quem sucumbiu no pedido? Se o adicional de insalubridade foi deferido, quem sucumbiu foi o réu, mesmo que o laudo pericial tenha sido desfavorável para o autor. O que importa é que o que o juiz decidiu, o objeto, a pretensão objeto da perícia, ok? Ou seja, aquele que perdeu no objeto da perícia, tá? E ao fixar o valor desses honorários, o juiz ele deve respeitar os limites que o Conselho Superior do Trabalho, da Justiça do Trabalho prevê, tá? Ele pode deferir, inclusive, o juiz, o parcelamento desses honorários periciais se for pedido pela parte. E o que é muito importante a gente lembrar, pessoal, é que no âmbito trabalhista é proibido a gente exigir antecipação de valores para a realização de perícia. Ou seja, eu não posso antecipar os honorários periciais, eu não posso exigir da parte a antecipação do pagamento dos honorários periciais, ok? Pessoal, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a ata notarial. É um meio de prova de pouca incidência, tá? Inclusive, ela é pouco utilizada porque ela é cara, tá? Geralmente, quem usa é a empresa que tem dinheiro, tá? Ela é muito interessante, mas ela é pouco utilizada, tá? O CPC de 2015, ele inovou ao disciplinar a ata notarial, trazendo no 384 o seguinte, que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada pelo tabelião, o tabelionato de notas que tem fé pública. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte,
eu tenho um documento. Geralmente isso daqui é utilizado para quê, gente? Geralmente é utilizado quando a gente tem um site, né, ou uma postagem no Instagram, ou algo que eu tenho medo de que até o momento de que eu vá me utilizar dessa prova documental nos autos, seja deletado, seja modificado. E aí, então, o que eu faço? Eu corro lá no tabelionato de notas e eu peço para o tabelião entrar naquele site e constatar que aquele documento existe falando tal determinada coisa que está escrito lá. Então, por exemplo, estou pedindo danos morais porque o empregado difamou a empresa no Instagram. Eu vou lá correndo, peço para que ele entre naquele Instagram, constate que aquele documento é verídico, que aquilo foi realmente postado. Por quê? Porque até o momento da utilização daquela prova, esse documento pode ser editado, né? Esse post pode ser editado, ele pode ser deletado, e aí eu perco essa prova documental. E por que eu faço isso por meio do tabelionato de notas? Porque ele tem fé pública, ele atesta a veracidade daquele documento, algo que a parte, né, ela não tem a mesma força probante, ela não consegue constatar essa veracidade por meio dessa presunção, né, que tem a fé pública do tabelionato de notas. E é por isso, então, que a gente utiliza a ata notarial. Outra situação que é possível, né, já vi casos de empresas se utilizarem da ata notarial pleiteando que o tabelião ele fosse constatar como é que era o trabalho externo de determinados trabalhadores de uma empresa de limpeza. Então, o tabelião ele foi lá e viu, né, descreveu na sua ata notarial lá que ele mesmo redigiu e comprovou dando fé pública que os trabalhadores estavam em determinada rua, onde eles exerciam a limpeza daquela rua, utilizando todas as medidas de equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, enfim. Né? Ele alegou o que ele viu, o que ele presenciou naquele momento. Então, ele tanto pode atestar a existência de algo, a forma como algo é feita, mas geralmente ele atesta a existência de documentos, tá? E isso, dependendo da... Desculpem. Dependendo da extensão, né, do trabalho que ele tem que fazer para atestar isso, vai ser um pouquinho mais caro ou um pouquinho menos caro, né? Mas sempre é um pouco caro. Parágrafo único do artigo 384 vai falar que dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos podem constar da ata notarial, tá? E exemplos, então, declarar o conteúdo de determinado site da internet ou das redes sociais, como a gente acabou de falar, ok, pessoal? Inspeção judicial. Inspeção judicial, pessoal, é quando o magistrado ele vai até o local e ele mesmo quer verificar com os próprios olhos como algo está sendo realizado. Geralmente isso daqui é feito quando a gente tem o quê? A necessidade de atestar algo relacionado ao meio ambiente do trabalho. Tem uma máquina muito grande que não pode ser locomovida, ou tem a controvérsia sobre utilização ou não de EPI, então o magistrado ele pode ir de surpresa naquele ambiente, né, a fim de ver efetivamente como aquilo está sendo feito. A máquina tem equipamento de proteção coletivo, as pessoas estão utilizando EPI, né, então ele pode ir ver com os próprios olhos, né? E a isso nós chamamos de inspeção judicial. Então, de ofício ou mediante requerimento das partes, o juiz pode inspecionar pessoas, coisas, objetivando esclarecer que os esclarecimentos que colaborem para a formação do seu convencimento e formulação de sentença favorável a um dos argumentos ditos, tá? O fundamento da inspeção judicial é a busca da verdade real. Pessoal, com isso nós terminamos todos os meios de prova, tá? Mas agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre prova emprestada. Pessoal, prova emprestada nada mais é do que a utilização de uma prova que não foi produzida naquele processo. Foi produzida em outro processo, só que a gente utiliza essa prova no processo que está correndo, o processo em curso. Isso é justificado em razão da economia processual. Então, às vezes, aquele outro processo já elaborou aquela prova, que era custosa, e aí você pode se utilizar dela no processo que está em curso. Então, a gente transfere uma prova que foi produzida em
outro processo, sobre forma documental. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a prova, lá no outro processo, era uma prova pericial, ou seja, o perito foi lá, analisou o ambiente, fez tudo certinho. Só que quando eu tiro aquela prova daquele local, ela vem para o meu processo como prova documental. Por quê? Porque aquela inspeção do perito foi reduzida a termo. Fez-se um laudo pericial. E o laudo pericial nada mais é do que um documento, tá? Onde está a fundamentação para isso, pessoal? Artigo 372 do CPC. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Ok? Pessoal, a utilização da prova emprestada, ela pressupõe alguns requisitos. Primeiro, ela tem que ter sido validamente realizada no processo originário. Então, a gente tem que ter tido contraditório, ela tem que ter sido regularmente realizada, tá? Ela tem que ter relevância com o segundo processo. Então, tem que ter similitude fática, por exemplo. Não adianta eu querer me utilizar de uma prova pericial que foi feita em um ambiente totalmente diferente do ambiente que o trabalhador do processo atual trabalhou. Não, tem que ser o mesmo ambiente, algo que acabe gerando uma relação, uma correlação entre o processo anterior e esse processo. E principalmente, pessoal, a parte contra a qual se faz a prova, ela deve ter participado do contraditório no processo originário, tá? Por quê? Porque a gente tem que valorizar o contraditório da parte contrária. Ela tem que ter tido a possibilidade de se manifestar sobre aquela prova que foi produzida. Pessoal, e por que esse assunto está tão importante, está tão em alta agora? Porque nós tivemos uma tese recente do TST sobre o tema agora em 2025, a tese 140. E que foi firmada em incidente de recurso de revista repetitivo. Ela vem falar o seguinte, ó, que a utilização da prova pericial emprestada para comprovar insalubridade ou periculosidade é válida, e ela é válida independentemente da concordância da parte contrária, tá? Então, se eu requerer a prova emprestada e a outra parte disser assim, não, eu não quero, eu não concordo, isso vai impedir a utilização da prova emprestada? Não vai, é independentemente da concordância da parte contrária. Só que só vai poder ser utilizado, ó, desde que esteja presente a identidade fática entre o processo de origem e o processo em que a prova foi utilizada e seja observado o contraditório. Isso daqui é muito importante. O contraditório tem que ter sido observado na produção da prova original e nos autos em que ela é transladada, ou seja, tanto no processo original quanto no processo onde está sendo utilizada a prova emprestada, não configurando nulidade processual o indeferimento de uma prova pericial nova, tá? Quando forem observados esses requisitos, ou seja, se eu estou me utilizando de uma prova emprestada pericial, né, teve contraditório, teve similitude fática, teve tudo certinho, e a parte contrária fala assim, não, mesmo tendo prova pericial emprestada, eu quero me utilizar, eu quero produzir nova prova pericial. O juiz pode indeferir, e isso não vai configurar nulidade processual. Ok, pessoal? Bom, com isso nós terminamos a nossa aula de provas. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima, bons estudos!